3? Beleza? Então tá. 3 de outubro de 2023. Olha aqui, ó. Tô falando aqui, hein? O profeta Zacarias e a interpretação. Já vale ressaltar que temos os governos que antecedem, que é babilônio, medo-persa, grego e romano. O profeta Zacarias é contemporâneo do profeta Ageu, viveu na mesma época. As datas são 520 a.C. Aqui está o ministério profético, de 520 a 470 a.C. São 45 anos de ministério profético. O profeta Zacarias profetiza a sua primeira profecia em 519. Lá para Tatenai, e lá em 518, Tatenai faz a reclamação para o rei Dário, que era o que invadiu a Babilônia, derrubando assim o reinado de Belsazar. Esse registro de Tatenai está em Esdras, capítulo de número 5, se estendendo até o capítulo 6, versículo de número 14. Aqui nós vamos ter a divisão profética bem reduzida. Então eu coloquei o profeta Zacarias, está comendo letra aqui, né? O profeta Zacarias nas visões noturnas, que é do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 8. Em referência à dedicação à reconstrução do templo, que em 516, que é Esdras, no capítulo 6, versículo de 15 a 18. Esdras é contemporâneo de Neemias. A última profecia de Zacarias foi no ano 480 a.C. Foram 20 anos de silêncio, você só define isso quando você chega em Zacarias, capítulo de número 13, versículo de número 3. Aonde você tem aqui, em 460 a 350 a.C., que foi escrito o livro de Esther. No livro aqui na última profecia de Zacarias, que é no capítulo 9 até o versículo 14, até o capítulo 14, versículo 15, como eu falei, que a divisão das profecias foi reduzida, eu resumi elas aqui em duas. E aqui é onde nós temos a informação importante, que é Zacarias capítulo 1, versículo 12, que fala de 70 anos do cativeiro babilônico. No versículo 16, fala da casa edificada, de edificar a casa. Agora, no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 11, vai ter um paralelo com o Êxodo, capítulo 12, versículo 38, onde fala que um misto de pessoas estava com eles, com o povo de Israel, saindo da terra do Egito. Um misto de pessoas. Aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 38. Como eu tenho aqui o profeta Zacarias já, eu vou ler para você o capítulo de número 2 e o versículo de número 11, que é o que está seguindo ali o contexto referido. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio dele, e saberá que o Senhor dos exércitos é quem enviou a ti. Está dizendo sobre o profeta. E por quê que eu trouxe essa referência? Porque o capítulo de número 2, versículo de número 11 do profeta Zacarias, está dizendo para mim que todos os povos, muitos povos, línguas, nações vão se achegar e vão congregar junto com Israel. E que isso já acontece já na saída do Egito, quando é no Êxodo capítulo 12, versículo de número 38. No capítulo de número 2 e o versículo de número 4, aqui no capítulo 4 do profeta Zacarias, que vai falar dos 2 ramos de oliveira. Os 2 ramos de oliveira são Moisés e Elias, identificamos assim porque são os 2 ungidos. Moisés porque não viu a morte. Foram procurar o corpo dele no monte e não achou. O livro de Judas, inclusive, capítulo único, apóstolo, lá no Novo Testamento, no versículo de número 9, vai falar que até o arcanjo Miguel, quando pelejava acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo amaldiçoador contra o Satanás, o diabo. Mas disse: o Senhor te repreenda. Então temos esse primeiro ungido. E vamos também ter Elias, porque foi levado, trasladado pelo redemoinho de fogo, deixando assim o outro que era o profeta Eliseu. Esses 2 aqui servem de testemunha para a construção do templo, porque estão junto com Deus. Acreditamos assim
e assim então cremos. No capítulo de número 5 do profeta Zacarias, fala da iniquidade, aonde vai encontrar a Efa, as mulheres com asa, a tampa de chumbo e a iniquidade dentro do Efa. Então, a mulher com asa representa a igreja, porque a mulher é a noiva do cordeiro, a igreja é a noiva do cordeiro. O Efa é a vasilha que está as duas chamada iniquidade. Então as duas iniquidades estão trancadas dentro do Efa por causa da tampa de chumbo que existe. E por que fazemos assim? E por que entendemos assim? Porque Jesus levou o cativo o cativeiro. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8. Eu preciso agora falar aqui do capítulo de número 6 de Zacarias e também, juntamente aqui, eu já quero fazer o seguinte. Eu quero desmistificar essa exegese que pregam por aí, fazendo a associação dos cavalos que aparecem no profeta Zacarias com os cavalos que aparecem no livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, lá no capítulo de número 6, versículo de 1 a 6. Por quê? Os cavalos que aparecem em Zacarias capítulo 6 falam do julgamento de Deus às nações envolvidas, que são babilônias, medo-persa, grego e romano. Já Apocalipse capítulo de número 6, versículo do 1 ao 6, vai falar dos cavalos que são o julgamento ao mundo, a qual Deus vai trazer ao mundo. Então esse aí está ligado também à segunda carta escatológica, né? Que é a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo do 7 ao 11, onde fala que o mistério da iniquidade já opera. Ainda não se personificou, está aguardando que seja afastado daquele que o detém. Porque vai ser o anticristo que vai vir com sinais, prodígios e maravilha de mentira. Se possível for enganar até os escolhidos. Sabe que estamos vivendo coisas similares a essa. A referência à destruição deste é Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11, onde fala do cavaleiro, que este é o fiel e verdadeiro. Ele vem montado no cavalo branco. Este é o fiel e verdadeiro. O cavaleiro que apareceu anteriormente no outro capítulo, ele é o cavaleiro que aparece vencendo e para vencer, mas ele não é o fiel. Uma coisa é o cavaleiro fiel e outra coisa é o cavaleiro que não é o fiel. Então, ressaltando que Apocalipse, capítulo de número 6, fala do julgamento de Deus para todas as nações da terra. Quando nós entramos no livro do profeta Zacarias, a saber, no capítulo de número 10, eu ainda tenho aqui que ressaltar no capítulo de número 10, versículo de número 4, aonde vai falar da pedra angular. E a pedra angular era o quê? Quando tinha as duas colunas da construção romana, a pedra angular era aquela que encaixava em cima. As duas colunas tinham um corte chanfrado, uma de um lado e uma do outro, no ângulo de 90 graus, aplicado ali pelo amigo que estava sentado. E aqui nós temos a pedra angular que vem por cima. Essa pedra angular que vem por cima, ela dá equilíbrio às colunas. Então ela é o esteio. A coluna é uma coisa e o esteio é outra, que dá o quê? Sustentabilidade, dá o quê? Sustento à construção. Profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 4, ainda fala mais que o arco seria o arco com que o Senhor ganharia e venceria a guerra. E você não tem uma outra conclusão sobre isso, porque o próprio Senhor, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos construtores. E ele, sendo o arco, é ele que venceu sem atirar nenhuma flecha, porque ele mesmo era a própria flecha de Deus que estava ali acertando o alvo, porque bem sabemos que Jesus não pecou, então ele não errou o alvo, porque o significado de amartiar é errar o alvo. Então, de onde vem o estudo da martiologia, que é o quê? Doutrina do pecado. Então, Cristo, ele é a doutrina da salvação, porque ele não errou o alvo. Então, ele é a soteriologia, ele é a pedra angular. Quem crê não será envergonhado nem confundido. Aonde também vamos do profeta Zacarias, depois do capítulo 10, versículo 4, vamos para o capítulo 10, versículo 7, que agora chama Efraim de valente, diferente de como Efraim é apresentado em Juízes, capítulo 11, capítulo 12, aonde eles colocaram para fora Jefté, que era filho de uma mãe fora, era filho de uma mulher fora do casamento, e por isso colocaram ele para fora. E ele foi à peleja, voltou vitorioso, e depois os efraimitas foram lá perguntar a ele porque ele foi na batalha e não os convidou. Ora, se uma vez os efraimitas foram na batalha e fugiram mesmo armado de arco, então está explicado aqui Efraim agora como valente, porque lá em Juízes capítulo 12 subsequente, ele foi apresentado como alguém que se acovardava.
Ainda no capítulo de número 10, versículo de número 10, que fala do Egito, então usamos Jeremias capítulo 46, versículo 2, onde fala de Faraó Neco, onde ele feriu Nabucodonosor, e essa daqui é a famosa e conhecida Guerra de Cárquemes, é a famosa e é conhecida pelos estudiosos da Palavra de Deus, principalmente que se dedicam aos estudos antes do exílio e depois do exílio, durante o exílio, onde está constado aí o profeta Daniel e o profeta Ezequiel durante o exílio. Agora no capítulo 11, versículo de número 4, tem a parábola do bom pastor. E no capítulo 11, versículo de número 15, tem a parábola do pastor insensato. A parábola do bom pastor, nós sabemos que é aquele que vai lá e dá a vida para a ovelha. A parábola do pastor insensato ainda tem aquele trecho que vai chamar uma vara de graça e a outra de união. Ele reparte, ele destrói essas varas. Inclusive, quando ele fala que destrói a vara da união, é justamente para especificar a desunião entre Judá e Israel. Por quê? Rejeitaram a Zorobabel. Quando eles rejeitam a Zorobabel, estavam rejeitando uma liderança que era o pastor deles naquela época, naquele inteirinho ali. Aqui ainda, no capítulo 11, verso 4, capítulo 11, verso 15, nós temos essas duas parábolas aqui. A do bom pastor e a do pastor insensato. Antes de eu falar do 14, eu quero ainda fazer um apanhado dentro dessas parábolas aqui, por causa dos animais que são apresentados aqui em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 7, onde com os leitores e alunos que aqui estão, eu li o capítulo 8 primeiro e o capítulo 7 depois. Então no capítulo 8 do profeta Daniel, nós vamos ter a visão do carneiro e do bode. Então a gente vai ter o bode peludo, que informa que é o Império Grego, que é de 330 a.C. até 63 a.C. E esse daqui, todo mundo deve saber que é regido pelo Alexandre o Grande. Alexandre o Macedônio é o fundador da cidade da Alexandria e ele é o líder do Império Grego que foi tomando tudo e muitos reinos ficaram na mão dele, a dispor dele. Né? E com o versículo 8 e 9 que fala do Oriente, tá? Capítulo 8 e versículo 8 e 9 que fala do Oriente, para você ser informado que fala do Afeganistão. Já o terceiro ano, isso se dá no terceiro ano de rei Belsazar. O versículo 13 e 14 fala o tempo da visão específica que está se relatando aqui. Versículo 18 ao 27 e o versículo 20 fala do carneiro e o versículo 21 que já está falando que é referente à Grécia. Os reinos envolvidos, a qual o Senhor vai trazer julgamento e punição para eles estavam simbolizados no livro do profeta e estadista Daniel, ao seu capítulo de número 2 em diante, aonde é mostrada uma grande estátua, que vai falar especificamente que reinos está ali especificado. Então a cabeça fala do leão com asas, então o simbolismo do que tem na estátua vai ser definido agora com animais, no Daniel capítulo 7, aonde vai falar do leão com asas de águia, que é o Império Babilônico, que é de 622 a 539 a.C., e que também vai falar do urso e o carneiro, que o carneiro está com 2 chifres, que é o Império Medo-Persa, que é de 539 a 330 a.C., e também vai apontar para o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, que é o Império Grego, de 330 a 63 a.C. O animal terrível e forte, com dentes de ferro, apresentado, é o Império Romano, que é do ano 63 a.C. em diante. Isso aqui está em Daniel capítulo 7. Eu só trouxe para cá porque tem um texto aqui em Zacarias que vai falar dos chifres que dispersaram Judá e Jerusalém. Dispersaram Judá e Jerusalém. Então, especificamente, eu tive que apontar justamente por causa do bode peludo, que é o que vai dispersar Jerusalém, né? Que é o Império Grego, tá? Então, ele começa com Babilônia, Medo-Persa, Grego e por fim o Romano. Então, nós estamos ali no inteirinho. Já no capítulo de número 14 do profeta Zacarias, fala da parousia, aonde abre um precedente para falarmos também da guerra que tem em Ezequiel capítulo 38 e 39, que ele vai falar: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Rosh, Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que sou contra ti. É curioso que ele repete a mesma profecia ainda no capítulo de número 39 de Ezequiel, que ele vai falar: tu, filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor, sou contra ti, Gog, príncipe e chefe de Rosh, Meseque e Tubal.
Ferir-te-ei, farei que te volva na cinza, você e todos os povos contigo. Tirarei o arco da tua mão e farei cair as flechas da tua direita. Então, ele começa falando isso aqui, que abre um pressuposto para isso, só que não é. Essa daqui é a união dos povos indo contra a Jerusalém ainda. Ainda não é uma guerra acontecendo. A guerra acontecendo não é essa aqui. Isso aqui é Ezequiel 38 e 39, é Gog e Magog. Beleza. Mas especificamente o que estamos falando em Zacarias capítulo de número 14 é a guerra do Armagedon, que vai sempre ser também aplicar em Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 14. Aqui está um apanhado e um resumo da aula do livro do profeta Zacarias. Claro que tem muita coisa para falar ainda, né? Mas nós aqui deixamos abreviado algumas coisas e silenciamos algumas coisas, mas deixamos aqui explicado como é que estamos trabalhando aqui no Ministério Reintegrando Vida no Centro Terapêutico. Nessa aula aqui de Escola Bíblica, hoje na terça-feira, pela manhã, dia 3/10 de 2023, que estudamos o profeta Zacarias e a interpretação. E assim viemos trabalhando aqui os textos e tudo que está aqui dentro do texto. Amém, meus irmãos? Deus continue abençoando. Valeu, presbítero Alex.